Buenas, aceita o mate? Eu sou o professor Gildo, esse é o canal IPV Ponto de Vista, e nós estamos aí, depois de um período, retornando a produzir para vocês alguns trabalhos relacionados ao nosso ponto de vista, diante de fatos que estão por aí e que muitas vezes não são percebidos pelos cidadãos, pelos meus amigos que me assistem aqui no canal. Gostaria que você se inscrevesse lá no canal no YouTube. É simples, rapidinho, é só escrever inscrito, colocar lá naquele sininho que você gostaria de receber os novos vídeos e deixar um like lá, um positivo lá, para que a gente possa ser visto pelo YouTube. E também pode compartilhar os meus vídeos aí no Facebook, né, qualquer canal aí, sem problema nenhum. Compartilhar ajuda mais pessoas a ouvir. Ou seja, você que compartilha o meu canal, contribui aí com a divulgação do mesmo. Agradeço desde já a vocês. Bom, como professor de história, eu diria que hoje no Brasil, diante do coronavírus, que é um assunto que eu não vou abordar hoje, diante de tantas outras situações que nós estamos vivendo, que nós não esperávamos em 2020, uma coisa me chama a atenção. O governo Bolsonaro apresenta uma instabilidade política, pessoal, enfim, que até hoje não dá para saber exatamente o que, muito grande. E diante disso, né, ou seja, ele tem problemas com o Supremo, ele tem problemas com o Congresso, tem problemas com os ministros saindo a toda hora, aqueles ministros que davam sustentação ideológica, política, moral para o governo dele estão saindo. Isso num momento muito difícil do país. Mas o que eu vou abordar hoje tem a ver de uma forma um pouco diferente, tem a ver com qual a posição da oposição ao Bolsonaro. A oposição ao Bolsonaro feita pela esquerda, por setores da direita que saíram do governo Bolsonaro, e o pessoal de centro, que é a oposição, se não ganhar, se ganhar, vira a situação. O chamado centrão brasileiro, que fica ali em cima do muro, e conforme ganha, apoia, conforme perde, desapoia. Depende do momento. Mas a oposição mesmo, basicamente ideológica, é esquerda, direita ao governo. Então temos a esquerda e parte da direita. E aí, diante dessa situação, agora especificamente a esquerda brasileira, está diante da cruz e a espada. Nunca esse pensamento, essa frase, que surgiu lá no Império Romano Antigo, é tão atual e tão forte na esquerda brasileira. Porque a direita, trocar o Bolsonaro pelo Mourão, é melhor. O Mourão tem uma posição, uma postura, pelo menos vem tendo muito mais ponderada, ou seja, você mais ou menos sabe para onde é que o Mourão vai. Mas para a esquerda isso não é tão pacífico. Por que que não é pacífico? Não é pacífico porque o Mourão é um general que construiu a sua trajetória popular e política justamente em cima de um governo forte, de uma intervenção militar. E intervenção militar, para ele e para os militares brasileiros, não é você entrar lá, tirar um presidente que não está trabalhando, que isso já é uma grande ilegalidade, ou não está trabalhando de acordo com o gosto deles, e passar para um processo eleitoral e 3 meses depois entregar esse poder para um outro presidente eleito pelos cidadãos brasileiros de forma democrática. Os militares, sempre que interviram no Brasil, eles interviram e assumiram o poder, desde a nossa república, lá em 1889. Então, um homem que tem a sua trajetória defendendo ditadura, é o vice do Bolsonaro que defende ditadura, embora diga que é democrata. Mas, até num caminhão dos caras que são favoráveis à ditadura, à intervenção militar, o AI-5, ele andou nesses dias. Então, são 2 presidentes que postulam, sim, governos ditatoriais. E a esquerda faz o quê? Porque nesse momento, do ponto de vista da sustentação política, o presidente Bolsonaro está muito fragilizado. A direita cutuca, parte da direita cutuca, parte da direita defende, mas o presidente Bolsonaro tenta se manter nessa corda bamba. E a esquerda entre a cruz e a espada. Só para relembrar vocês que a cruz e a espada eram as formas pela qual o Império Romano punia os seus adversários. Se a pessoa era romana, a espada. Se a pessoa não era romana, a cruz. Por exemplo, se vocês forem ver, nós temos 2 casos clássicos.
Jesus foi condenado à cruz porque era rei dos judeus. Está lá. E o apóstolo Paulo foi condenado à espada porque era romano, foi decapitado. É aquela situação em que você tem que escolher entre uma morte e outra morte. E para a esquerda ter que escolher entre o Bolsonaro e o Mourão é mais ou menos isso. Trabalha pelo impeachment do Bolsonaro, por tudo que ele já fez, já podia ser impeachmentado 10 vezes, perto do que a Dilma fez, o que ele fez são absurdos. Então, trabalha por isso e recebe o Mourão no colo, ou começa a trabalhar por um processo de eleições diretas que, do ponto de vista legal, se torna inviável. E é por isso que a esquerda no Brasil tem tido enorme dificuldade de se articular e propor uma alternativa, uma ideia política, uma linha política. Os líderes de esquerda não conseguem criar uma linha política por isso. Fazer o quê? Tirar o Bolsonaro, colocar o Mourão com uma nova energia, com uma nova aliança, com uma força política muito grande. Após o impeachment, o presidente que entra sempre tem uma força política importante. Ou deixa o Bolsonaro ir aos trancos e barrancos até o final do seu mandato e tenta ganhar no voto a eleição daqui 2 anos e meio. A esquerda, entre a cruz e a espada, entre Bolsonaro e Mourão, a esquerda vai ter que decidir. Até amanhã.